Pessoal, hoje, nesse episódio, nós vamos dar continuidade na história que a Esther Siqueira nos contou sobre o começo do seu casamento, né, Esther? É isso aí, nós contamos o início de tudo, né? Como foi a decisão, como foi o momento de oração e resposta de Deus sobre isso. Exatamente. E finalmente o casamento aconteceu. Aconteceu. Esther constituiu família, vieram filhos, vieram mais desafios. E é sobre isso que a gente vai contar aqui hoje para vocês. Fiquem com a gente nesse episódio. É isso aí. Nós paramos ali no episódio anterior, no casamento, né? Exatamente. Depois da comemoração, né? Que a gente falou se teve festa ou se não teve, da alegria que vocês estavam, né? E depois disso, a gente tivemos o casamento, né? E tivemos a festa, foram bons anos juntos. E eu passei, já vamos para a fase ali, quando optamos por ser papais e mamães. E tudo isso lá no apartamento bonitinho, que a gente comentou muito também, lá né? No apartamento. Você arrumou, caprichou. Lá no apartamento ainda. Lembrando que quando eu fui mamãe, eu já não tinha mais o meu pai, né? Então, meu pai não conheceu os meus filhos. Sim. E não viu a Esther grávida também, porque ele partiu antes desse momento de eu ser mamãe. Foi antes, né, o acidente que nós comentamos alguns episódios atrás, né, quem está acompanhando aqui sabe. A Esther já tinha se casado, isso, mas ainda não estava grávida. O acidente ocorreu, eu estava com 2 anos de casada. Certo. E a primeira gravidez veio? E eu fui mãe após 5 anos ok. de casada. Então, com 2 anos, eu ainda era muito jovem, né? Fui mamãe aos 24 anos. E fui mamãe da Elissa, né, aos 24 anos. A gente estava naquele apartamento ainda. E foi, assim, um momento para mim maravilhoso, que foi em comum acordo, foi planejado, né? É uma coisa muito gostosa, porque geralmente os pais são pegos de surpresa, né? Sim. E o meu não, foi um momento planejado, né? A Esther, como sempre. Metódica, planeja disciplinada, tudo, planilhinha, tabelinha. Então, escolhemos, vamos ser papai, mamãe. E veio a Elissa depois de 5 anos de casado, né? Ainda lembro até hoje, quando eu fiz o teste. Fiz somente aquele teste de farmácia mesmo. Já foi suficiente? Já foi suficiente aquele teste. E eu lembro assim, gente, a melhor sensação é quando você descobre a primeira gestação. É uma delícia. Todas, né? Todas as gestações, quando você descobre, é incrível. Porém, a primeira, quando eu descobri, eu lembro que eu corria o apartamento inteiro. Com de alegria. O teste levantando assim pra cima. Eu sou mamãe, eu sou mamãe. Delícia. É mágico. Porque assim, a gente estava esperando e foi um momento assim, quando a gente decidiu, né? Vamos ser papais e mamães. Aconteceu quase que de imediato, né? Sim, foi uma decisão e logo já veio. Então eu fiz aquele teste, ele marca lá os 2 risquinhos positivos, e eu tava sozinha em casa nessa você tava hora. sozinha. Então eu fiz foto e já saí na maior correria, né, no apartamento, gritando, eu sou mamãe, tipo, vibrei muito esse momento. Que delícia, Esther. E você contando assim, eu penso, né, que há pouco tempo atrás você tinha passado pela tragédia do seu pai. Sim. Né? Então era um presente, um sentimento gostoso ali, né, na sua vida. Se ele faleceu, tinha 2 anos, né, que eu tava casada. Logo eu engravidei, 2, 3, 4, 5, 3 anos depois eu engravidei. Muito né? rápido. Isso, foi rápido. Né? Você ainda estava num momento, com certeza, difícil, de luto. E eu lembro que quando eu fiquei grávida, que eu descobri, né, que eu estava grávida, quando foi pra gente descobrir o sexo do bebê, né, Sim. que descobriu a menina e tal, o primeiro pensamento que veio na minha memória foi esse, né, nossa, meu pai... O que ele ia achar? Não vai conhecer a minha filha, né? Porque para mim o maior orgulho era ele conhecer a minha filha, né? Sim. Porém, tudo tem um plano, Deus sabe de todas as coisas, né? Mas foi assim, um momento maravilhoso quando descobri a gestação da Elissa, passei por essa fase. E a Esther, nesse período, eu ainda não tinha o desenvolvimento. Quando eu fui mãe da minha primeira filha, eu não conhecia nada de desenvolvimento emocional e PNL. Você tinha aquela base de fé que nós até comentamos aqui, eu tinha a estrutura familiar e os valores. Que com 17 anos você teve aquela conversa pesada com o seu futuro esposo, de pingos nos is mesmo, e que eu falei, poxa, isso foi muito maduro. Então você já era uma mulher mais desenvolvida e com uma maturidade diferenciada.
E aí depois ainda veio a PNL. Mas ainda quando a Elissa nasceu, ela não existia. Não. Né? Como é que foi o nascimento, a chegada dela? Quando eu engravidei da Elissa, não tinha ainda programação neurolinguística, não tinha autoconhecimento. E eu lembro que quando eu descobri a gestação dela, eu fiquei muito feliz, né? Porém, veio um misto, assim, de muita preocupação. Porque a Esther, vocês vão se lembrar nos episódios anteriores, sempre foi muito preocupada. Eu sempre levei as coisas muito assim a ferro e fogo, o que tem que ser, e assim, eu sempre fui muito preocupada com as coisas. Então, quando eu me vi grávida, né, falei, nossa, agora eu tenho um ser humano sob minha responsabilidade e eu preciso cuidar dela, né? Então, eu me vi assim, eu senti o peso do ser mamãe. Mesmo que aquela escolha foi feita consciente. Quando né? chega... Imagina que eu estava com 24 anos. É muito nova ainda, né? 24 anos, eu não trabalhava nessa época. Eu trabalhava em casa, né? Cuidando das coisas de casa e tal. Eu fazia serviços assim... Cuidava de condomínios, Sim. coisinhas tipo... extras, né? Certo. E eu lembro que assim que eu fiquei gestante, eu já parei, né, de fazer esses trabalhos. Foi cuidar de si, né, da gravidez. E aí fui voltar mais a atenção para esse bebê que estava ali, fui ler sobre gestação, como, né, cuidar da criança. Estudar a maternidade. Estudar a maternidade. Se dedicou por inteiro. Exatamente. E aí a gestação desenrolou muito bem, foi uma gestação onde eu passei bastante preocupação durante todo o tempo. Naquela época, a nossa situação financeira, nossa condição financeira não era excelente, né? Então, a gente sempre tinha que viver ali, assim, dentro do limite, né? E isso sempre me preocupou muito. Sim, com certeza, Então... Mas deu tudo certo. Foi uma gestação saudável. Não passei mal, foi uma gestação muito tranquila. Você e a bebê estavam super bem, Acompanhamos com o médico, ela desenvolveu muito bem. Então, foi uma gestação abençoada. Feliz. Foi muito abençoada por Deus, graças a Deus. O pai da minha filha, nessa época, viajava muito. Então, a trabalho mesmo, né? Foi uma gestação onde eu passei a maior parte do tempo sozinha mesmo, né? Tinha minha família ali próximo, porém, o desenrolar foi mais sozinha. Porque depois do casamento você tá em casa com as suas coisas, né? Já teve aquela quebra ali do cordão umbilical, vamos dizer assim, com a família de pai, mãe, irmãos, né? Exatamente. Apesar de que minha mãe, nessa época, já me acompanhava bastante, porque ela já estava viúva, né? Ela sim. já estava viúva nessa fase. Então, ela era uma parceirona sua, então. Isso, então ela já era uma parceira mais próxima, porém a gente ficava mais assim, nós duas mesmo, e a Elissa no ventre, né? E aí o primeiro desafio que já veio com essa gestação, eu estava com 8 meses e já preparando para nascer o bebê, né, organizando tudo. Nós recebemos uma notícia da empresa onde o pai da minha filha trabalhava, que ele seria demitido. Eita, que baque. Exatamente, eu estava com 8 meses e tudo indicava que a gestação dela iria adiantar por ser o primeiro filho, né? Sim. A médica já estava falando, Esther, provavelmente você não chega a 42 semanas. Certo. E aí nós recebemos essa notícia, eu lembro até hoje do pai da minha filha chegar em casa e ele estava assim, bem contrariado, ele falou assim, algo muito ruim aconteceu. E não sei se você está preparada para ouvir, porque, né, você está grávida e eu não sei se você está preparada para ouvir. E naquele momento muito sensível, porque a gente fica muito, né, fase de gestação, os hormônios estão alterados, a gente fica muito sensível. Tirando a preocupação do futuro, né, do que será a minha vida quando esse bebê nascer, quando a minha vida se transformar. Exato, e aí ele veio, eu falei, não, tudo bem, pode falar, né, já começou a falar, pode concluir, eu estou preparada para ouvir, né. Vamos lá, né. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu fui demitido do meu trabalho. Poxa. Aí eu falei, como assim demitido, né? Aí ele falou, fui demitido, era uma empresa que ele já estava nela, acredito que uns 20 anos já. Uma história de vida longa. Uma história de vida e assim, simplesmente foi demitido. Ele falou, sem justa causa, fui demitido, vamos receber os acertos, tudo que né, a empresa vai responsabilizar por tudo que é de direito, porém estou demitido. Não tem mais aquele a Esther, né, salário fixo ali que...
E aí a Esther, falei, meu Deus, e agora? Você não trabalhava, com uma filha para nascer. Eu falei, e agora? Não trabalhava, o bebê estava para nascer. E aí a gente sabe, né? Os custos todos aumentam. Muito. Então eu me vi assim, bateu aquele desespero. O primeiro grande desafio, hein, Esther? O primeiro grande desafio depois de ser mamãe, Depois de ser mamãe. Porque a partir do momento que tá com a sementinha ali, você já é uma mamãe, né? Sim. Então, e assim, eu lembro que eu senti muito, o estado emocional alterou muito, né? Com e eu falei, certeza. nossa, eu não posso ficar assim, né? Porque eu tô com um bebê aqui e tal, mas não tinha como. Então veio crise de choro, chorei muito. Eu falei, e agora? O que fazer, né? Deus. E aí fiquei assim, mais quieta. E aí ele pegou e falou assim, não preocupa, porque o convênio vai cobrir o nascimento do bebê até o dia de nascer. E a gente vai ter o seguro-desemprego, dá pra gente ir se virando até ver o que vamos fazer. Até conseguir uma outra coisa, né? Um outro negócio. Até então ele trabalhava de carteira assinada, né? Desde que a gente casou, desde a vida solteira dele, ele trabalhava de carteira assinada. Sim. E aí ele me consolou assim, dessa forma, né? E eu fiquei muito preocupada. Eu falei, meu Deus, e agora? O que vamos fazer, né? O bebê tá para nascer, eu preciso me dedicar a essa fase agora. Como que eu vou fazer? Não consigo nem sair para trabalhar para ajudar. Sim, não tinha como. Desceu todas aquelas preocupações. E aí eu lembro que num belo dia ele tinha ido fazer umas últimas viagens, né? E a trabalho, e eu fui para minha irmã, tava gestante ainda, né? Fui para casa de uma das minhas irmãs e eu lembro que eu cheguei lá, chorei muito, falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tô grávida, né? E essa situação nos pegou de jeito, de surpresa. E como que eu vou fazer? Eu tô desesperada. Ela falou, não preocupa não, vocês vão acabar, né, achando uma solução, ele vai conseguir outro emprego e tal, me acalmou, né? Sim. Beleza, a gente ficou nessa situação, ele passou a ficar mais em casa, né, por conta que estava desempregado. Sem viagens, né? Enquanto isso, a gente foi mentalizando o que ser feito. Chegou o dia da minha filha nascer, né, que é a Elissa, né. Então, ela nasceu de 8 meses e meio. Adiantou um pouquinho, como previsto. Foi uma cesariana, né? Não foi nada marcado, entrou em trabalho de parto normal, porém foi uma cesariana. Nasceu muito bem, com saúde, lindinha, perfeita, plena. Com saúde, muito plena. E foi assim, festa, né? Recebemos muita festa, muita alegria. Foi muito bom o nascimento dela. E aí a gente logo já foi para casa. Eu lembro que nesse período dela recém-nascida, ele me ajudou bastante. Ficou muito próximo. Ficou muito presente, até porque ele estava desempregado ainda, né? Sim. E ficou muito próximo ali, me ajudou bastante com ela. E aí a gente chegou na fase assim, e agora, né? O que nós vamos fazer? Precisamos pensar na vida profissional. Vamos voltar a tomar uma decisão do que fazer. Aí eu lembro que eu perguntei para ele, falei assim, o que você quer fazer, né? Ele falou, bom, eu vou procurar um trabalho de carteira assinada novamente, né? Vou encontrar um negócio que dê para sustentar a gente. E que continue na caminhada que ele já fazia há tantos anos, né? Numa CLT em outra empresa. Isso. E eu já tinha muito a visão de empreender. Sim. Eu via nele um grande potencial, né? Para ser um empreendedor. E eu lembro que eu cheguei a comentar com ele, falei, você não pensou em montar a sua empresa? Falei, porque o pior já aconteceu, né? Você já foi demitido. Vai começar algo novo. Por qual motivo não tentar esse caminho do empreendedorismo, né? Sim, já que estaria ali começando do zero de todo jeito, né? Aí ele, não sei se eu estou preparado para isso, inseguro, né, com medo, e eu fazendo ali aquela parte da mentoria ali por trás, né? Aquela base, né, também emocional, né, de apoio, né, de encorajar. E aí, não sei, porque tem vocês, tem a família. Eu falei, não, mas não preocupa com isso. Por qual motivo? Se não der certo, aí você volta para onde está. Vai trabalhar de carteira assinada. Aí você já sabe o caminho, né? Porém é importante tentar um caminho novo, né? Você se dar a oportunidade de conhecer um caminho novo. E ele falou, não sei, vou pensar sobre isso. E aí ele foi espalhando currículo para tentar conseguir um trabalho de carteira assinada mesmo. Teve boas opções para trabalhar. E eu fazendo ali o papel por trás em oração e tudo. E peguei e falei para ele, eu falei, bom,
Se a gente conseguir 2 clientes que pague bem, você já consegue montar a empresa, porque a empresa vai ser você. Por enquanto, né? Seria ele sozinho. Por enquanto, a empresa é você. Se você conseguir 2 clientes que atendem bem, a gente consegue montar a nossa empresa. E fui para a oração, né? Falei, Senhor, mande os 2 clientes. Abra as portas para que esses clientes venham, né? Porque eles cheguem, nós estamos né? assim, nessa situação, e a gente precisa de algo. E mais que depressa, as oportunidades vieram, né? Ele tinha bons contatos na época e a oportunidade veio para ele prestar suporte. Sim. Foi quando a nossa empresa cresceu. Decolou. Foi quando a nossa empresa cresceu, não, surgiu. Foi quando ela começou. Ela se constituiu de fato, né? Com a chegada dos clientes, ele começou a fazer as entregas, contratos. Isso, aí a gente já abriu o CNPJ, aí já fez os contratos, começou dentro do apartamento. Olha só. Então, nessa época, a gente já tinha mudado para um outro apartamento. Vocês já estavam em outro. Depois que meu pai faleceu, a minha mãe saiu da casa, lembra que eu mencionei? Lembro. E aí a gente foi para um prédio onde ela morava no andar de baixo e eu no andar de cima. Que bom, né? Vocês conseguiam ficar próximos. Então, a minha filha, quando ela nasceu, ela já nasceu nesse outro apartamento. Entendi. Entendeu? Já foi Porque aí, para suporte da minha mãe, ela ficava no apartamento dela embaixo e eu em cima, ali próximo, né? E já era um auxílio para mim também, que estava a maior parte do tempo só, né? Devido ao trabalho. Então, a gente montou o apartamento, montou a empresa no quarto do apartamento. No escritório. Nós decoramos, fizemos ali toda a parte de escritório, de mobiliário. Caracterizou mesmo, né? Como um escritório mesmo. empresarial. Montamos ali e ele passou a trabalhar ali desse espaço. Olha só. Então, assim, foi praticamente eu criei a Elissa junto com esse escritório dele ali dentro. Imagina que, olha como foi um desafio grande. Foram 2 etapas da nossa vida totalmente diferente para ambos, porque ser pai e mãe é desafiador. Eu brinco que é a gente mudar de universo, né? Parece que você mudou de planeta. Então, assim, nós fomos pais ali, logo de início, uma empresa nova. Também crescendo e nascendo. Exatamente, crescendo ali, e ele trabalhando ali dentro de casa, algo que era completamente novo para ambos. Sim, né? Num novo negócio, né? Numa nova configuração, fora da CLT. Então, assim, foram 2 coisas novas acontecendo e a gente passando por isso junto, né? Por esses desafios, e deu certo. A empresa foi crescendo, clientes foram aparecendo, foi aumentando. Olha só. A Elissa foi crescendo, chegou naquela fase de começar a andar, de engatinhar, o barulho aumentar. Foi quando a gente viu a necessidade, assim, a empresa já tem suporte para sair daqui de dentro de casa. Para ter um escritório próprio. Ela já não tem necessidade de estar aqui mais, né? Foi quando a gente optou por sair, a empresa sair de dentro do apartamento e a gente construir ela num outro local. Foi quando ele alugou um barracão. Legal. Era em frente à casa do pai dele, tinha um barracão e ele montou o escritório lá. Legal. A empresa foi crescendo, né? Isso, foi crescendo, foram vindo mais clientes, graças a Deus ela criou força. Mais pessoas trabalhando junto com ele. Contratamos mais pessoas. Perfeito. Nisso eu estava todo o tempo trabalhando de casa, cuidando da Elissa, me dedicando 100% ao papel de ser mamãe. Mãe mesmo. 100% a ser mamãe. E aí a empresa foi crescendo, deu certo, passou-se 3 anos, nós decidimos, vamos arrumar, né, o próximo bebê. Segundo filho. Porque eu não queria demorar muito para ser mamãe. Para ter uma proximidade. Eu sempre falava assim, não, vamos esperar para ter o primeiro, porque quando a gente tiver o primeiro, nós já vamos logo pro segundo, terceiro, né? Então vamos arrumar mais rápido. E aí a gente optou por ser mãe do segundo bebê. Certo. E aí veio o Pedro, né? 3 anos depois veio o meu Pedro, veio a gravidez, fofura. E as minhas gestações foram muito assim, vou ficar grávida? Já ficava grávida. Muito abençoadas, né? Assim, tava já ali combinadinho com Deus, né, Esther? Combinadinho com Deus. E aí, então, assim, veio o Pedro, e a gente já estava com a empresa fluindo muito bem. Até então, graças a Deus, estava tudo em ordem. Tudo certo, o plano tinha vingado. Exato, né? E eu sempre, né, agradecendo muito a Deus por tudo isso. E vendo o crescimento, porque até então era tudo obscuro, não sabia muito novo, né? Vocês não sabiam onde ia dar, né? Se o plano ia dar certo. Exato.
E aí veio a gestação do Pedro, até a escolha do nome dele, né? Foi o pai que escolheu. Que bonito. O pai escolheu o nome e falou, não, eu vou escolher esse nome porque é em homenagem ao meu bisavô. Perfeito, e é um nome lindo, né? Isso, o aí, da Elissa foi você. O da Elissa foi eu. Que também é linda da Elissa eu escolhi, do Pedro ele escolheu. Gestação do Pedro também foi muito tranquila. Foi uma gestação, assim, saudável. Eu lembro que eu senti um pouquinho mais de enjoo dele, né? Mas foi muito tranquila. Foram bebês muito esperados. Abençoados. Por nós. Nasceu com muita saúde. Veio também de cesariana, porém, muito saudável. Graças a Deus. Bons momentos, foram boas fases que fases nós gostosas tivemos. da vida, né? Exato. A empresa fluindo de um lado, a maternidade do outro, você se encontrando ali como mãe, como mulher, como esposa também, né? Nesse papel novo. Eu ficava sempre ali na parte de cuidar dos meninos, certo. né? Quando nós decidimos assim, porque antes eu lembro que eu trabalhava bastante com condomínios. Certo. Eu não fazia nenhum trabalho assim para empresa, não. Eu fazia trabalhos do prédio em si. Autônoma, certo. Né? Mas eu organizava condomínios, limpezas de condomínios, certo. Eu fazia muito esses trabalhos. Entendi. Cheguei a trabalhar até como doméstica, eu cheguei a trabalhar. Olha só, sim. Cheguei a fazer também como doméstica. Eu trabalhei para bastante apartamentos, com limpeza certo. mesmo. Mas isso antes dos meninos nascerem ou depois? Antes dos meninos, né? nascerem. Quando nasceu, aí eu falei, não, agora eu vou dedicar 100% para os meninos. Maternidade. E você é muito boa com isso, né? Limpeza e organização são os seus dons. Antes deles nascer, eu cuidava de condomínio, limpeza de condomínio, fiz muito a parte de limpeza de casa mesmo, Sim. de pessoas. Então, assim, de segunda a domingo, os meus dias eram cheios. Porque o objetivo era aumentar a nossa renda para crescer o nosso patrimônio. Isso. Porque a gente sempre ouve assim, não é a quantidade que você ganha, é como você administra o que você ganha. Isso mesmo. Né? E o meu pai foi sempre assim, um excelente administrador. Muito bom. Foi um exemplo, né? Então, modelo. Eu aprendi muito com ele sobre isso, né? E eu sempre fiz, eu falei, não, então eu posso ajudar dessa forma, é assim que eu vou fazer, perfeito. Né? E a gente fez que estava bastante. ao seu alcance. Então, o Pedro nasceu, e aí, depois do nascimento do Pedro, foram que os desafios começaram a aumentar. Em qual sentido? Começaram a aumentar, assim, desafios no sentido financeiro, no sentido empresarial mesmo. Na empresa que ele estava tocando até então. Exato, na empresa que a gente tinha constituído. Aberto, né? Nós tínhamos aberto a empresa, estava fluindo muito bem. E os desafios começaram a aumentar muito. Foi quando eu me vi assim, eu preciso fazer alguma coisa. Certo. E se o Pedro tinha qual idade? O Pedro estava com meses ainda. Era 3 bem novinho. meses ainda. Bem novinho. Estava bebê. E aí eu já comecei a ficar olhando assim, do lado de fora, eu falei, eu preciso começar a entrar em cena, porque está muita coisa para o pai dos meus filhos arcar. Né, fazer só. Comecei a ver, assim, dificuldades nele na parte de administração. Entendi. Porque aí era muita coisa, né? Começou a misturar muito, por exemplo, a parte de empresa, casa e família do lado dele, né? E começou a misturar tudo e fazer uma bola de neve. E eu comecei a ver a nossa vida a começar um precipício. Entendi. Tudo que a gente havia constituído até ali estava começando a se perder. Financeiramente, se bagunçando. Financeiramente, principalmente, a empresa começando a passar por dificuldades. Era uma fase que a empresa precisava crescer e ela não estava tendo forças para crescer. Sim. E eu falei, algo não vai bem. E aí eu já fiz o quê, né? Fui para oração. Falei, Senhor, como eu vou poder amparar o pai dos meus filhos, né? E a sua família, né? Porque aquilo ali era o ganha-pão. Como eu vou fazer? Era o que sustentava minha casa, meus filhos, né? E eu, desesperada, como eu vou fazer para auxiliar, né? Sim. O que fazer? E fui para oração e me direciona, Senhor, como eu posso fazer, como eu posso fazer. Foi quando Deus veio para mim e falou assim, vai para ajudar ele na empresa. Te direcionou dessa forma. Até então eu nunca havia saído para trabalhar junto com ele, nada.
O Pedro, nessa fase, quando eu estava nesse período de oração, ele já estava com 7 meses. Certo. Estava muito bebê. Muito bebê, né? Já não amamentava mais, porque ambos deixaram de amamentar com 7 meses por escolha própria deles, né? Certo. Tipo, não quero mais mamar. Então, não amamentava mais. E eu falei, bom, eu preciso fazer isso. Né? Eu preciso começar a auxiliar o pai dos meus filhos. Fazer algo, não dava para ficar assistindo, né? Eu falei, eu preciso entrar em cena. E aí eu chamei a minha mãe e falei, olha, mãe, eu vou conversar com o pai dos meus filhos, né? E eu vou começar a auxiliar ele ali nos trabalhos da empresa, porque tá muito pesado para ele fazer tudo sozinho, que ele está na linha de frente para tudo, execução, administração, contato com clientes, gestão da equipe, tudo, entregas, contratos, de fato é muita coisa, né? Muita coisa, e aí a empresa já estava crescendo, né? E a minha visão é assim, a empresa pode crescer mais, e ela não estava conseguindo crescer porque não tinha mais braços, né? E aí eu falei para minha mãe, eu vou deixar o Pedro com a senhora, né? Eu vou precisar que a senhora fica com o Pedro, porque eu vou ir cedo e vou voltar, tipo, 17 horas. Então, vai ser o dia todo. Sim, e ainda tinha Elissa também, né? Tinha Elissa, Ela não ia pra escolinha, já ia nessa época? Não ia pra escolinha ainda. Ela já estava grandinha, com uns 3 aninhos? 3 aninhos. A grandinha não, né? Um pouco maior. Ela não ia pra escola mas ainda era muito pequena. Então, assim, a minha mãe foi o meu amparo. Seu esteio total. Foi o meu esteio praticamente em tudo, né? E aí, ela falou, não, vai, eu te ajudo com os meninos, né? E aí, assim, fui com o coração daquele jeito, dilacerado, eu sei exatamente porque como é que é. Porque eu, como mãe, assim, quando eu optei, assim, eu vou ser mãe, meus filhos, né, sempre foram... A razão, né? O maior valor, tudo. Então, eu falei, bom, porém, é por uma boa causa, eu preciso ir. Deixei o Pedro, comecei a ir para o escritório todos os dias junto com ele, a entender como que estava funcionando a empresa, como que estava a parte de gestão de RH, né, recursos humanos. Sim. E entrei nessa parte, assumi a parte do financeiro, assumi a parte do gestão de RH. E fomos colocando as coisas em ordem. Sim. Sabe? Fomos ajustando tudo, fui fazendo caixa extra. Falei, vamos fazer caixa extra, porque o objetivo é essa empresa crescer, né? Isso, e sustentar, né? Isso. Então, assim, foi dando certo. Legal. Deu certo. O seu olhar ali de administradora mesmo. Você foi fazer um papel de administradora, sem perceber, foi isso que você fez. Entrei para fazer a parte de gestão ali toda da empresa e ele ficar na parte de executar mesmo, né? Sair dessa parte administrativa. Certo. E deu certo, funcionou, a gente conseguiu preparar a empresa para crescer e ele começou a entrar numa fase de muito cansaço. Muito cansaço. Esgotamento por alta demanda de trabalho. Entendi. Tinha muito cliente, muito trabalho e os funcionários às vezes nem sempre conseguiam acompanhar, ficava muito serviço para ele. E ele começou a entrar nessa estafa, nesse cansaço. Sei. E eu lembro que, assim, eu ficava muito desesperada, né? E eu falava, meu Deus, né? Como que eu vou fazer? Como que eu consigo auxiliar mais? Como que eu posso fazer? E daí eu comecei, assim, num período de oração muito forte. Eu falei, eu vou orar por qual motivo? Eu desejo que a nossa empresa crie asas para ela voar de uma forma onde ele consiga ficar só na parte de gerenciamento. Sim, e da entrega técnica, né, do produto, né, da empresa. Para ele ficar na parte assim, ele ser somente o olho da empresa, né, aquela parte que acompanha, não na execução, porque na forma como a gente estava ali, ele executava muito. Tinha que ter os braços para executar e ele gerenciar. Então assim, eu falei, eu vou orar para que Deus abra caminhos para que a gente consiga crescer essa empresa, crescer a nossa parte pessoal. Eu sempre tive algo comigo assim eu falo a ambição pro lado bom, né? Eu sempre almejei mais. Cheguei aqui, ok, nós podemos ir mais, né? Então, eu sempre tive essa visão. Cheguei até aqui, tá tudo bem, tá ótimo? Não. O que mais que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? E tá tudo bem, né? E não o fazer o melhorar, o buscar por mais. Certo. Buscar por mais abundância. Entendi. Eu sempre tive isso. Alcancei a meta, vamos mais. Porque eu acredito que a gente foi feito para isso, para viver com abundância. Né? E não se acomodar, né? Então, assim, quando eu percebi que ele estava nesse cansaço, eu coloquei um propósito de oração com Deus. E eu lembro até hoje de um dia no quarto, era madrugada, eu estava ajoelhada orando.
E eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor vai mandar para nós, não sei como, não sei que jeito, porém o Senhor vai mandar uma provisão que essa empresa vai crescer. O meu desejo é ver essa empresa no mundo inteiro. Nossa. Não é ver ela só aqui em Uberlândia. Capacidade nós temos. Inteligência. E eu creio que o Senhor vai nos dar isso. Que desejo, hein? Eu creio que o Senhor vai nos dar isso e nós estamos prontos para receber isso. Uau! Ambicioso. E aí eu lembro que quando eu fiz essa oração, Deus ainda veio e me falou assim, você sabe que com isso virão muitos problemas. Eu falei, eu sei, todo crescimento, os problemas também vêm junto, porém nós estamos prontos. Se é a vontade do Senhor, nós estamos prontos. E se for para ser, direcione, né? Abre os caminhos para que isso dê certo. E eu lembro que na minha oração eu falava assim, eu não suporto mais ver o pai dos meus filhos assim, trocando a noite pelo dia, porque ele já estava rodando 24 horas trabalhando. Nesse cansaço. Eu falei, então eu não suporto mais ver isso, nós não estamos tendo vida mais, e eu sei que o Senhor pode aliviar isso, mandando uma forma da empresa crescer. Sim. Não passou muito tempo dessa oração, os caminhos foram se abrindo, a empresa criou mais força, nós conseguimos mais contratos, conseguimos empresários para investir na nossa empresa, e a nossa empresa cresceu e tomou o mundo. Decolou mesmo, assim como você tinha desejado, assim como eu né? havia falado na oração. Ela foi Incrível. para o mundo. Incrível. A empresa. Então, por assim, meio de parcerias, né, Esther? Por meio de outros empresários que investiram e acreditaram. Por meio de parcerias, por meio de negócios, né? Deus foi abrindo, eu vi assim, nitidamente, Deus abrindo os caminhos. Incrível. E falando, a sua oração está acontecendo. Incrível. Muito legal de ouvir. E foi muito rápido, e eu e ele junto nisso. Sim. A minha mãe me amparando com os meus filhos em casa, Perfeito. Eu e ele do lado de cá, porque com o crescimento da empresa, nós dois pegamos na linha de frente. Não tinha como soltar mais, né? Você já estava ali foi nós junto. dois na linha de frente, vamos junto. Então, a empresa está crescendo, a gente vai crescer junto com ela. E assim, não medimos esforços para colocar a empresa no patamar que ela chegou, que foi de América Latina inteira. Lindo. E nessa época, o Pedro já estava maiorzinho, né? Nessa Porque época... quando tudo começou, você falou que ele estava ali na fase dos 7 meses. Quando tudo se decolou, ele estava já maior? Aí ele já estava, quer ver, 7... Ele já estava com 3, 4 aninhos já. Tinha passado um tempinho, Já né? tinha passado um tempinho, ele já estava maiorzinho. A Elissa com seus 7, 8 anos. Já estavam todos na escolinha, já estudando. Sim, já era uma outra fase. Seguindo, né, nessa vida do trabalhar mesmo. Porque a Esther é dessa, tipo, você tem que fazer, vamos fazer. Vamos fazer, a gente sabe disso, né? E com isso, com o crescimento da empresa, nós montamos escritório, vários escritórios, eu ali na linha de frente da parte de projetos, montar projeto de escritório, contratar funcionário, fiz meio que assim, de tudo um pouco. Sim, ajudou onde foi preciso, né? Isso, e assim, a empresa fluiu, cresceu, eu pude ver o pai dos meus filhos, né, ali na parte mais do gerenciamento. Onde você tinha sonhado, onde em outro patamar. Exato, onde eu havia sonhado, pude ver ele ali nessa linha de frente. E a empresa realmente crescendo, os meninos bem, e tudo fluindo muito bem. E assim, foi muito trabalho, foi trabalho eu não tenho duro. dúvidas, né? Eu cheguei a fazer trabalho de decoração de escritório, administração, de contratar até limpeza dentro do escritório. Tudo junto, eu lembro que era 3:30 da manhã, eu estava fazendo limpeza do escritório. Eu acredito. Porque não tinha a pessoa responsável para fazer, ou a pessoa não tinha ido, eu falava, eu tenho que fazer porque amanhã os funcionários estão aqui, né? Então eu fazia tudo isso, tipo assim, o que tem para ser feito eu vou fazer. Sim, né? Sem medo, né? Sem medo do trabalho, do serviço. Exato. E aí a gente conseguiu, fez tudo isso, a empresa prosperou. Nós conseguimos sair do apartamento onde a gente estava, que era um apartamento menor, e vir para uma casa muito maior, que veio também junto com o crescimento da empresa. Maravilha. Então, conquistas, né? Foram chegando. Fomos tendo várias conquistas e alcançando vários sonhos. Sim. Né? Juntos. E com esse crescimento todo,
com o desenrolar de tudo, com o crescimento de tudo que nós vivemos, nesse meio do caminho aconteceu a parte da religião, né, do espelho trincado. Isso, foi bem nessa fase. Foi nessa fase e passamos por isso também, por essa questão do espelho. Foi o que deu uma baqueada um pouco na questão da fé, porém não chegou a se apagar, Sim. né? E aí eu já estava no caminho do desenvolvimento emocional. Isso, que foi quando você comentou, né, no episódio anterior da palestrante Que eu esteve chamei na empresa. Isso, para ela dar uma orientação para os funcionários. Então, eu já havia iniciado as minhas capacitações, os meus desenvolvimentos. Foi quando esse cenário da PNL, ele apareceu na sua vida. Nesse meio do caminho, Nesse meio do crescimento. A gente estava ainda lá na primeira empresa, né? Eu chamei nessa primeira empresa. Certo. Foi quando eu já conheci e lá atrás eu já estava começando os treinamentos a me desenvolver. Perfeito. Então, quando nós já começamos a crescer mais, eu já estava bem adiantada na parte do conhecimento da PNL, né? Do desenvolvimento emocional. Com a programação neurolinguística, já estava bem desenvolvido. E a gente pode fazer um parênteses aqui e falar, né, o quanto foi importante você estar com esse amparo emocional e de técnicas que te apoiaram nesse desafio do crescimento da empresa. Sim, porque foi tudo muito rápido. E assim, você contou aqui de forma breve, mas quem está nos assistindo, e eu também sei que isso não é fácil. Não foi. Uma empresa mudar o patamar como mudou, todos os desafios que vocês enfrentaram. Sim. Né? O pai dos seus filhos trabalhando da forma como estava, momento de exaustão, você essa como parte, mãe, essa parte do momento coisa. de exaustão, ela foi muito tensa. E assim, é bom que o pessoal até dê atenção nisso, porque a maioria dos empresários, empreendedores, sofrem isso. Porque o crescimento, quando ele vem de uma vez. É isso. E se você não está preparado emocionalmente, ele vai mexer com você na sua saúde. E desestrutura mesmo, né? Abala a saúde, abala a família, abala tudo. E assim, foi uma fase muito tensa, né? De ver o pai dos meus filhos passando mal e, né, sentindo mal com tudo que estava. Claro. Então, assim, foi desafiador. Eu não tenho dúvidas disso. E aí, o que eu tô querendo trazer esse parênteses, né, aqui para as pessoas e pra gente falar sobre a importância, mais uma vez, do amparo, desenvolvimento emocional e dessa base sólida. Contando que agora saiu a lei que é obrigatório, né? As empresas fornecerem esse amparo emocional para todos os funcionários, né? Sim. Agora já é lei. Por qual motivo? A cada vez mais isso vem pesando sobre os empresários, sobre os funcionários, né? É algo que a gente não se brinca mesmo. As empresas e a saúde mental e emocional das pessoas, elas são vieses assim que andam muito juntos e que eles precisam ser equilibrados, né? Sim. Então, é importante a gente falar disso aqui. Quanto a sua base foi importante. Foi muito importante. Aí eu já estava numa longa caminhada já do desenvolvimento, fazendo, né, todo o processo, toda a caminhada junto. A empresa cresceu bastante. Eu vi ali o sonho, né, realizado. Viagens pelo mundo, né, Esther? Cheguei a fazer algumas viagens, não tanto quantas eu gostaria, mas cheguei a ter feito algumas viagens. E eu vi o sonho concretizado, né? Eu vi o sonho realizado daquela oração lá atrás no apartamento, que até hoje ela me é muito clara. E o que eu não imaginava, o que eu jamais pensei que aconteceria, né? Que é aquilo que eu falo, aquilo que você imagina que não vai acontecer com você, talvez aconteça. Te pega de surpresa. E aí é nessa hora que você precisa ter Deus muito forte no coração e também ter os desenvolvimentos, ter base, né, psicológica, estrutura emocional. Foi quando eu me deparei com um divórcio. Ixi. Foi quando eu me deparei com um divórcio que eu falei assim, quase me fez parar com tudo. E foi bem no auge da empresa. Foi assim, no ápice da realização de tudo. Do sonho da família. Sabe assim, quando você trabalhou duro por uma vida inteira, né? Galgou muitos degraus. Você trabalhou duro uma vida inteira e aí no ápice da conquista, da vitória, você se deparar com algo tão grande como esse e que para você
era uma realidade muito distante. Totalmente inesperado. Era uma realidade assim, que na verdade ela não existia para mim. Nem cogitava. Ela não existia, né? Quando eu comento com a minha família, com as pessoas, eu falo, gente, ela não existia para mim. Então, assim, sabe aquela brincadeira da torta na cara? Foi a mesma coisa. Um susto gigante. Esther, como foi para você? Eu levei uma torta na cara. E aí tá, por qual motivo você está falando sobre isso? Porque muitos de nós somos pegos assim. Muitos. Né? Como eu sou uma pessoa muito focada no que eu estou fazendo, o tempo todo, eu posso colocar assim, os últimos 5 anos da nossa vida, o meu foco foi em trabalhar para crescer o patrimônio dessa família. Sim. Da família que nós constituímos. Você se dedicou totalmente, integralmente, de corpo e alma. Exato. Então, assim, eu estive sempre ali ao lado. Eu falei, vamos junto, a gente faz o que for necessário, porém, vamos crescer junto. Sim. Né? Você dedicou para isso totalmente, né, Esther? Vamos crescer junto, mesmo porque eu sempre via nele um desejo muito grande em ter as coisas. Sim. Ele sempre foi aquele homem que buscava por ter as coisas boas, as sempre conquistas, gostou. Né? E eu até lembro uma vez que a gente tinha uma caminhonete e essa caminhonete foi roubada. Foi assim, nós pagávamos o seguro da caminhonete a vida inteira. Certo. Num belo dia, o seguro da caminhonete venceu, ficou 30 dias sem pagar por questões financeiras. Ele falou assim, eu vou esperar para pagar. E eu lembro que eu fiquei muito preocupada. Incomodada. E aí, nós tínhamos ido na igreja nesse dia. E nesse dia o pastor trouxe uma palavra do púlpito assim, se você tem um carro, faz seguro desse carro, porque, né, carros que chamam atenção não deve ficar sem seguro e tal, né? E aí, eu peguei e comentei com ele, falei assim, e como que tá o seguro do nosso, né? Ele falou, não, tá sem fazer ainda, né, por questões financeiras e tal. Eu falei, nossa, a gente precisa fazer urgente, né? O aviso foi dado, né? Isso no domingo. Quando foi na semana seguinte, na quarta-feira, a caminhonete foi o quê? Roubada. Não acredito nisso. Roubada. E assim, a caminhonete, ele teve um livramento de vida de novo, porque foi a roubo à mão armada. Foi um assalto. Foi um assalto, roubo à mão armada. Ele foi livrado novamente, né, de perder a própria vida. Perder a vida. E eu havia sonhado com isso. Também. Eu havia sonhado, no sonho eu gritava desesperada para ele não entrar no carro. E aí ele estaria no carro. Mas aconteceu um imprevisto no dia que ele acabou fazendo uma troca com o irmão dele, ele ficou e o irmão que foi. Meu Deus. Então, assim, olha só. Sabe, em tudo você vê a mão de Deus ali, cuidando, né? Cuidando. E roubou essa caminhonete. E ele ficou muito triste com isso. Com certeza. E, né, com o roubo, por quê? Perdeu o bem. Perdeu o não bem, tinha né? seguro. Que vocês lutaram tanto para comprar. Não tinha seguro, não tinha nada. E eu falei para ele assim, não fica triste, porque a sua vida foi poupada. Porque a sua vida ali, você perderia ela. A vida a gente não voltaria atrás, né? A caminhonete dá para conquistar Você outra. perderia a sua vida ali. Então, Deus poupou sua vida. Agora a caminhonete, a gente trabalha e conquista outra. É isso. Então, o meu foco era sempre tipo assim, nossa, ele gosta de coisa boa, vamos junto, né? Sim. E nós, trabalhamos incansavelmente até ele ter novamente essa caminhonete, teve essa caminhonete dele de novo. Conseguiu. Né? E tudo pra mim era muito orgulho, muita felicidade. Nossa, com certeza. Não tem como não ser, porque é muito bonito, gostoso. Você tá ali construindo algo dia a dia, degrau a degrau, então, e consegue. É isso. Então, assim, nos últimos 5 anos, eu foquei muito nisso. Nós trabalhamos muito, dedicamos muito tempo, sabe? Trabalhando. Sim. Eu lembro que eu ficava até de madrugada no escritório. Então, a gente se via poucas vezes, apesar de estar no mesmo ambiente, mas o nosso foco foi 100% assim, vamos construir o que a gente está buscando para poder alcançar logo e desacelerar. Sim. Né? Então, nossos últimos anos foram assim. Sim. E quando chegamos no ápice, no momento da gente falar assim, agora vamos tirar o pé do acelerador, nós vamos agora viver a nossa vida mais leve, nós vamos agora poder usufruir de
tudo que nós conquistamos até aqui. Vocês chegaram onde vocês planejaram, Nós né? planejamos. Tinham ali conseguido muito do que vocês queriam, Porque né? foi assim, quando nós Casa. começamos tudo, foi em comum acordo. Vamos garrar junto e vamos conquistar junto? Isso, vamos, os dois juntos. Vamos junto. E o foco foi esse. E deu Vamos certo. junto. E deu certo. Então, A receita foi perfeita. Foi perfeito. Foi a receita de sucesso. A receita de sucesso. Então, nós conquistamos tudo que nós havíamos proposto. E a gente chegou no momento, no lado assim, profissional. No lado profissional. E para mim, Esther, estava tudo bem. Estava tudo certo. Lado profissional está fluindo, a vida pessoal também, estamos conversando, estamos juntos, está indo tudo bem. Os meninos estão bem. Meninos estão sua mãe bem. te apoiando. Né? Apesar do pouco tempo junto, mas sempre conversando, vai tudo bem, estamos ok. Sim. Começamos, então o quê? Agora podemos planejar para respirar, tirar o pé do acelerador, né? Entender a nova fase, né? Isso. Onde que fase nós vamos entrar agora? Tirar o pé do acelerador agora e começar a usufruir do que trabalhamos duro para conquistar. E conquistaram. Né? Então, nós vamos entrar nessa fase agora de usufruir. Foi quando me veio, assim, o choque. O baque. Me veio o choque, me veio o baque de... Grande desafio de vida da Esther. Que, assim, quase me fez parar com tudo, sabe? Te tirou o seu chão. Tirou o meu chão, tirou... esse não mexeu com a minha fé. Sim. Esse não mexeu com a minha diferente. fé. Mexeu foi com diferente, outras estribeiras, né? Mas assim, mexeu com... tirou o chão debaixo dos meus pés. Eu fiquei tipo, imagina assim... Quando você está suspensa no ar. Sei. E você olha para todos os lados e fala assim, em que momento eu não vi isso? Flutuante. Como que tudo estava acontecendo, essa possibilidade poderia existir e eu não tinha enxergado isso. Em que momento eu não vi isso, sabe? Porque assim, você fala, poxa, a gente estava aqui lado a lado. Focados em construir o sonho da família. Estávamos aqui lado a lado construindo o nosso sonho. O nosso sonho. Em nenhum momento faltou abertura para conversar, em nenhum momento faltou abertura para sermos claros um com o outro. Para trocas. E a forma que aconteceu tudo, e quando eu me vi assim dentro do redemoinho, sabe aqueles redemoinho que toma conta de uma cidade e não tem tempo daquela cidade ser evacuada? Não dá tempo de acudir. Você só ouve o sugado aviso por assim, ó, isso. o terremoto está chegando. E quando você olha, o terremoto já entrou, já derrubou tudo e não houve tempo da cidade ser evacuada. Sim, não teve um aviso prévio. Foi isso que aconteceu. Eu Que estava difícil. ali no meio de nossas conquistas, de tudo que a gente fez, e de repente, quando eu levanto os meus olhos, eu só vi assim, tem um divórcio acontecendo na sua casa. Aí eu falei, oi, o quê? É comigo mesmo? Dá para ser feito alguma coisa? Não, não dá mais. Já entrou, já saiu, tá indo embora, acabou. Eu não consigo imaginar essa situação. Sabe, Que a baque. conexão do terremoto fica bem Sim, clara. Fica bem clara. Não fica bem houve clara. tempo de eu me preparar emocionalmente. Não houve tempo de eu conversar ou fazer qualquer coisa para tentar interromper o que estava acontecendo. Não houve tempo Restabelecer para eu ali. preparar os meus filhos ou a mim mesma. Não houve tempo para resgatar 18 anos de vida. Não houve tempo para orar, né? Para implorar, para Não houve tempo nem para eu colocar o meu joelho no chão e falar assim, Senhor, o que é isso? me ajuda, me dá a mão. Sabe assim, a gente ouve muito aquela frase assim, ó, você deita em um dia e está tudo bem, e você acorda no outro e a sua vida está de ponta cabeça? Desmoronada. Foi isso que aconteceu. Poxa. E assim, tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas que eu jamais, Esther Siqueira, eu jamais imaginei que eu passaria. E não é por orgulho, não é por achar que isso não aconteceria comigo, não é por isso. Mas porque você não cogitava, né? Você não. É porque não o existia. casamento para mim era até que a morte o separe. Sim.
E foi por isso, né, Esther? E assim, foi, que você e, assim, casou, e eu que vivi você... essa realidade, né? Para mim, o meu casamento era até que a morte o separe. Então, quando eu vi tudo isso diante dos meus olhos e sem aviso prévio, que eu parei assim e eu falei, meu Deus, O que está acontecendo o comigo? que está acontecendo na minha vida? Foi quando eu vi o grande... Como que eu coloco para vocês? Foi quando eu vi a importância de Deus ter me desenvolvido emocionalmente há 4 anos atrás. Tanto para esse momento, né? Para esse momento. Você Porque entendeu um vocês vão ver que propósito. são situações diferentes. Quando eu perdi o meu pai, Deus estava comigo ali e ele me sustentou. Você já tinha feito um combinado com Deus que você queria estar ali e ele te sustentou. E quando foi para isso acontecer, que Deus é onisciente, ele já sabia que eu passaria por isso. Ele já mudou o meu caminho há 4 anos atrás e me capacitou e me desenvolveu 4 anos atrás para suportar a tempestade que me sobreviria de repente. Porque você imagina assim, ó, o seu barco está no mar, navegando. E veio. E de repente veio uma onda gigante e encobriu o seu barco. Tempestade, terremoto. E você está ali dentro. E aí? O que você vai fazer no meio da tempestade? E né? aí? O que você vai fazer sobre isso? E aí, Esther, o que você fez então diante disso? É o que nós vamos continuar vendo, pessoal, no próximo episódio, o desenrolar dessa história tão difícil que mexeu tanto com a vida da nossa Esther Siqueira. Vem com a gente no próximo episódio e vamos juntos ver como eu sobrevivi a essa avalanche. Que avalanche, hein? E que tempestade. Nós vamos falar sobre ela. Continue aqui com a gente no YouTube. Isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.